Então, olha só, essa equação aqui, ela é chamada de equação de Clapeyron. E ela envolve, como eu disse, ó, como a gente está vendo aqui, pressão, o volume, o número de moléculas, esse cara aqui, que é uma constante, e a temperatura. E aí, se a gente for lembrar lá do primeiro bimestre, tem raiz, tem quadrado, tem alguma coisa aqui? Não tem ninguém ao quadrado, não tem raiz de ninguém. Significa que isso aqui é o quê? Equação de primeiro grau? Exatamente, uma função do primeiro grau. Aí agora nosso próximo passo. Se mantendo aqui aquele nosso exemplo. Só que agora com dois recipientes. O volume desse recipiente, vou chamar de V0. Esse aqui eu vou chamar de V1. Isso aqui podia chamar de qualquer coisa, tá? Por exemplo, vão ter vários exercícios que vocês vão ver que o cara fala, por exemplo, estado A, estado B. Então, eu poderia chamar de, aqui, por exemplo, o recipiente A, o recipiente B. Esse cara aqui, que a gente chama de subíndice, é só para dizer quem é quem. Da mesma forma que a gente pode chamar de X, Y, H. Uma incógnita. Gente... Oi? É uma incógnita, basicamente. Na verdade, incógnita seria o volume. Esse cara aqui embaixo a gente chama de índice, que é para dizer, por exemplo, V1 é o volume do recipiente 1. Ah, tá. Entendi. Por exemplo, V0 é que eu geralmente chama de V0 para dizer que é o estado inicial. Da mesma forma que a gente colocava lá, por exemplo, VI e VF para dizer volume inicial, volume final. Só que aqui geralmente a gente costuma ir colocando número, que como a gente vai ver mais para frente, a gente vai tendo assim, que a gente chama de transformações sucessivas. Então, por exemplo, ele estava no estado inicial 0, foi para o estado 1, foi para o estado 2 e por aí vai. Então aqui, se a gente pensar o seguinte, o camarada está aqui, a gente pegou uma quantidade de gás, colocou aqui nesse recipiente e eu chamei o volume desse recipiente de V0. Aí aqui tem o volume um outro recipiente que eu chamei de volume V1. Peguei essa mesma quantidade, o gás que está aqui, eu peguei daqui, coloquei para cá. Coloquei para cá. A gente tem essa equação aqui. Então, olha só, para esse recipiente aqui, que foi da onde a gente começou, eu chamei de V0. Então, ó, eu tenho o quê? Era uma pressão qualquer, P0, que eu estou chamando de zero só porque eu chamei aqui de V0. Então, P0, V0, N, R, e aí eu vou chamar de uma temperatura qualquer lá, T0. Então, o gás que está aqui, eu estou chamando uma pressão P0, um volume V0 e T0. Essa mesma quantidade, eu só peguei o gás e joguei para cá. Bom, agora que ele está aqui dentro, a gente viu o quê? O volume mudou. Se eu aumentei o volume, se eu mudei o volume, provavelmente eu mudei a pressão, mudei a temperatura. Então aqui, vou chamar de P1, V1. Mas aí o seguinte, eu disse o quê? É a mesma quantidade de gás. Então, eu só
O N, que é o número de moléculas, continua o mesmo. R é uma constante, não muda. E agora ele está a uma temperatura qualquer P1. Vou pegar esse cara aqui, a única coisa que eu vou fazer aqui é a seguinte: o T0 que está aqui multiplicando, vou trazer para cá dividindo. Fazer a mesma coisa com esse cara aqui. Então, P1, P1. Então, repara o seguinte. Eu disse que a quantidade de gás é o mesmo. Significa que N e R não muda nunca. O N, eu disse que não mudou porque a quantidade de gás é a mesma. Então, todo mundo concorda que isso aqui é igual a isso aqui? Sim. Hein, professor? O N é o número de gases, é isso? O número de moléculas. Ah, o número de moléculas. E o R é o número de gases, é isso? Não, R é uma constante, que a gente chama de constante universal dos gases. Ah, tá. Obrigada. Então, se eu peguei todo o gás que estava aqui e coloquei para cá, não mudei a quantidade de moléculas, significa que o N não mudou. E o R é um cara que não muda. Então, isso aqui, que eu circulei aqui em vermelho, tem que ser igual a isso aqui, certo? Bom, se P0, V0, T0 é igual a N, R, e eu estou dizendo que P1, V1 e T1 também é igual a NR, a gente chega à conclusão de que P0, V0 e T0 tem que ser igual a P1, V1 e T1.